Buenas noites, meu amigo. Então vamos ver, vou resumir um pouquinho sobre a nossa família Madruga, né? Tentar resumir um pouco. Para começar, eu sempre escutei gente falando que os Madruga não são os mesmos, né? É claro que não são os mesmos porque são pessoas diferentes, né? Mas fora de brincadeira, a família Madruga, aqui da Serra Catarinense, seja de Lages, de Capão Alto, Ponte Alta, Correia Pinto, Vigia, Vacas Gordas, o Anita Garibaldi, Campo Belo, é tudo a mesma gente, todos saíram de uma madruga só. Essa família Madruga, a origem dela mesmo é na Espanha. Em 1490 já existiam os Madruga na Espanha, né? Muito poderoso e tem até castelo desses Madruga até hoje, né? Em vários lugares da Espanha e Portugal. Depois, gerações mais para frente, teve época que Portugal pertencia à Espanha, daqui a pouco a Espanha pertencia a Portugal. Daí as famílias ficavam mudando, né, de um lugar para o outro. Uma hora o sobrenome estava num lugar, outra hora estava no outro. Daí que aconteceu que os Madruga se estabeleceram em Portugal. Então hoje lá é cheio de Madruga em Portugal também. E por volta de 1755, o rei de Portugal tinha ordenado que viesse famílias lá das ilhas dos Açores, né? Lá o Açores que é uma parte autônoma, né, da República Portuguesa. Então, os Açores é um arquipélago que tem 9 ilhas. Então, quando foi descoberta essas ilhas, o rei de Portugal começou a dar terra para as pessoas que fosse povoar essas ilhas, né? Daí essas a pessoa que fosse povoar, elas ganhavam a terra, ganhava semente, ganhava animais, ganhava ferramenta, os material para fazer casa. Então daí as pessoas que moravam em Portugal começaram a ir para as ilhas povoar. E daí uma dessas famílias foi a família Bittencourt, que é da França, e são descendentes de vikings. E uma dessas famílias também foi os Madruga, que mudaram para a ilha do Faial, de onde vieram nossos antepassados, né, da ilha do Faial. E essa família acabou se misturando com a família Bittencourt da França. Pois bem, depois que essa família Madruga e Bittencourt começaram a se misturar na ilha do Faial, gerações depois, em 1790, essa família Madruga veio parar no Rio Grande do Sul. Como é que eles vieram parar? Em 1755, o rei de Portugal ordenou que famílias vindas das ilhas dos Açores viessem povoar o litoral inteiro de Santa Catarina e do Rio Grande, inclusive lá para Porto Alegre, e a cidade de Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então essa família Madruga vieram de Portugal e desembarcaram no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E um deles foi Manuel da Rosa Madruga, português, que veio com a esposa dele e se estabeleceu no Porto do Rio Grande. E no Porto do Rio Grande nasceu o Antônio da Rosa Madruga. Este Antônio da Rosa Madruga é o tronco de todos os Madruga daqui da Serra, de Santa Catarina inteira. E do Rio Grande inteiro, esta família é o tronco, né, junto com outros irmãos, né, Madruga, primo Madruga. Então todos os Madrugas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os mesmos troncos. E o que aconteceu? Esse Antônio da Rosa Madruga, ele já era filho do Manuel da Rosa Madruga, que era português. O Antônio nasceu no Porto de Rio Grande. Depois, mais tarde,
depois de 1700 já em 1800 para frente, ele veio embora para cá, para a região de Lages, atravessou o Passo de Santa Vitória, que é o lugar que eles mais atravessavam, e esse Antônio da Rosa Madruga veio se estabelecer aqui. Veio com um irmão chamado João Madruga da Rosa, que é um nome que muito se repete na nossa família, tem muito João Madruga. Inclusive meu avô é João Madruga, meu primo é João, meu irmão é João, tem muitos João, né? Esse nome João se estabeleceu bastante. O que aconteceu? O Antônio da Rosa Madruga veio para cá e casou com Alexandrina dos Prazeres Córdova. Aí começou a nascer os Madruga de Córdova. Aí depois o pai da minha tataravó, chamado Felício da Rosa Madruga, ele era filho de um irmão desse Antônio da Rosa Madruga, com uma mulata, né, que era filha de branco com negro. Então ninguém sabia quem era o pai dele, só que ele ficou com o sobrenome, ficou com o nome Felício Madruga da Rosa, porque o pai dele era parente desse Antônio da Rosa Madruga. E esse nome Felício também se repetiu muito. Então esse nome Felício Madruga da Rosa ou da Rosa Madruga é outro nome que se repetiu bastante na nossa família. E essa gente eles foram se estabelecer lá em Campo Belo. Ou seja, no tempo que eles foram se estabelecer em Campo Belo, o Campo Belo ainda era Lages. Então, o ninho mesmo, o centro dos Madruga, começou no Campo Belo. Eles tinham fazenda, tinham terra beirando o rio Pelotas e vieram espalhando a família, vieram por Vacas Gordas, Vigia, o Capão Alto inteiro, né, Mato Escuro, e vieram parar aqui em Lages, Correia Pinto, Ponte Alta, e foram se espalhando. Então, resumindo a história, porque tem muita coisa para contar, os Madrugas são originários da Espanha, depois se estabeleceram em Portugal, de Portugal foram morar nas ilhas dos Açores, das ilhas dos Açores vieram se estabelecer no Rio Grande do Sul, se espalharam pelo Rio Grande, e esse mesmo tronco veio para cá, para a região serrana, para Lages, e primeiramente em Campo Belo, que o primeiro Madruga foi Antônio da Rosa Madruga, que casou com Alexandrina dos Prazeres Córdova e começou a aparecer os Madruga de Córdova. E daí se repete muito João, muito Felício, e são todos os mesmos troncos. Certo, meu amigo? Tem bastante história. Então esse nome Felício Madruga da Rosa ou da Rosa Madruga é outro nome que se repetiu bastante na nossa família. E essa gente eles foram se estabelecer lá em Campo Belo. Ou seja, no tempo que eles foram se estabelecer em Campo Belo, o Campo Belo ainda era Lages. Então, o ninho mesmo, o centro dos Madruga, começou no Campo Belo. Eles tinham fazenda, tinham terra beirando o rio Pelotas e vieram espalhando a família, vieram por Vacas Gordas, Vigia, o Capão Alto inteiro, né, Mato Escuro, e vieram parar aqui em Lages, Correia Pinto, Ponte Alta, e foram se espalhando. Então, resumindo a história, porque tem muita coisa para contar, os Madrugas são originários da Espanha, depois se estabeleceram em Portugal, de Portugal foram morar nas ilhas dos Açores, das ilhas dos Açores vieram se estabelecer no Rio Grande do Sul, se espalharam pelo Rio Grande, e esse mesmo tronco veio para cá, para a região serrana, para Lages, e primeiramente em Campo Belo, que o primeiro Madruga foi Antônio da Rosa Madruga, que casou com Alexandrina dos Prazeres Córdova e começou a aparecer os Madruga de Córdova. E daí se repete muito João, muito Felício, e são todos os mesmos troncos. Certo, meu amigo? Tem bastante história.
Então esse nome Felício Madruga da Rosa ou da Rosa Madruga é outro nome que se repetiu bastante na nossa família. E essa gente eles foram se estabelecer lá em Campo Belo. Ou seja, no tempo que eles foram se estabelecer em Campo Belo, o Campo Belo ainda era Lages. Então, o ninho mesmo, o centro dos Madruga, começou no Campo Belo. Eles tinham fazenda, tinham terra beirando o rio Pelotas e vieram espalhando a família, vieram por Vacas Gordas, Vigia, o Capão Alto inteiro, né, Mato Escuro, e vieram parar aqui em Lages, Correia Pinto, Ponte Alta, e foram se espalhando. Então, resumindo a história, porque tem muita coisa para contar, os Madrugas são originários da Espanha, depois se estabeleceram em Portugal, de Portugal foram morar nas ilhas dos Açores, das ilhas dos Açores vieram se estabelecer no Rio Grande do Sul, se espalharam pelo Rio Grande, e esse mesmo tronco veio para cá, para a região serrana, para Lages, e primeiramente em Campo Belo, que o primeiro Madruga foi Antônio da Rosa Madruga, que casou com Alexandrina dos Prazeres Córdova e começou a aparecer os Madruga de Córdova. E daí se repete muito João, muito Felício, e são todos os mesmos troncos. Certo, meu amigo? Tem bastante história.